E aí galera, beleza? Eu sou o João Pedro. E eu sou o Pedro Massa. Se você tá... Respira. Fala galera, beleza? Eu sou o João Pedro. E eu sou o Pedro Massa. Se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente quer saber um pouquinho mais sobre Death Note, certo? E hoje nós vamos fazer um pequeno resumo sobre a história do Death Note, no qual é a série barra anime que se baseia o nosso segundo júri simulado, César Beck. É isso aí, provavelmente você deve estar aí no auditório do Senai, ou então você tá em casa assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao Júri Simulado. Antes de começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Death Note, certo? Vamos lá. Ficou horrível, vamos fazer de novo. Não, ficou bom. Ficou muito ruim. Faz de novo, não, ficou muito ruim. 広がる闇の中交わし合って革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからBom, Death Note foi dirigido por um cara chamado Tetsuro Araki. O mangá foi criado em 2003 e o anime foi criado em 2006. O anime possui 37 episódios. O anime Death Note, ele trata de assuntos bem sombrios, tanto que ele trata a questão da violência e a questão da justiça com as próprias mãos. E é um anime que traz uma questão moral muito importante, porque o protagonista do anime, ele meio que mata, ele escolhe quem vive e quem morre. Por isso que as pessoas que assistem esse anime, eles têm opiniões bastante divergentes, se você torce por um dos dois protagonistas. Bom, esse anime ele também tem muitas cenas policiais, cenas de detetive, trazendo essa questão da importância da violência também e da questão da justiça com as próprias mãos, que é o tema desse júri simulado. Vai de novo, ponto 1. Meu Deus, tá bom, Não vai de novo. Pedro, não, velho. Bom, a trama de Death Note gira basicamente em torno de um caderno bem poderoso, inclusive. Existe um cara lá chamado Light Yagami. Ele tava na escola e acabou achando esse caderno, o tal do Death Note, e aí esse caderno tem poderes sobrenaturais. Quando ele escreve o nome de uma pessoa ali, ele consegue matar aquela pessoa. O demônio que concede esse caderno ao Light Yagami, ele é chamado Ryuki, que é um demônio lá, e ele tava vivendo no mundo dele normal, o mundo lá dos demônios, e ele tava entediado, e ele decide jogar esse caderno na Terra. E aí quem, por coincidência, encontra esse caderno é o Light Yagami, que é simplesmente o aluno mais inteligente do Japão. E aí o Light Yagami, ele meio que quer tentar criar um mundo só com pessoas boas, um mundo eliminando todos os tipos de criminosos, tanto que o caderno, como você escreve o nome de alguma pessoa no caderno, a pessoa acaba morrendo. E aí o Light, usando esse poder, ele quer matar todos os criminosos do planeta Terra, no caso começando pelo Japão, e aí ele escreve o nome do caderno querendo criar meio que um mundo justo, um mundo onde a justiça funciona. Tá, mas agora o que é um Shinigami? Bom, basicamente o Shinigami é um termo japonês que representa basicamente um espírito da morte, basicamente como se fosse a própria morte em si. O Shinigami, o Shinigami da série tem o nome de Ryuki, que é o principal, e ele tem uma habilidade que é chamada Olho de Shinigami. E o Shinigami, ele tem uma habilidade que é basicamente chamada de Olho de Shinigami. Basicamente, qualquer Shinigami, com esse olho, ele consegue meio que saber o nome de qualquer pessoa e também sua expectativa de vida, ou seja, quando é que a pessoa vai morrer. Basicamente, o portador desse caderno, no caso, o portador do Death Note, ele pode adquirir os olhos do Shinigami através de um acordo. Esse acordo é feito através do olho do Shinigami, que o Shinigami vai dar o olho dele a habilidade do olho dele pro portador. Quando ele recebe essa habilidade, o portador, ele consegue saber o nome de qualquer pessoa e a estimativa de vida dela também. Bom, mas para isso, para ele adquirir essa habilidade, tem um porém. Por exemplo, se eu quiser o acordo, o porém é, eu vou ter a estimativa de vida que era para mim ter de 40 anos, eu vou ter de 20, ou seja, minha vida vai ser reduzida pela metade. Bom, e para você ter o caderno Death Note, você, claro, né, como tudo, tem que ter algumas regras que você tem que cumpri-las para você conseguir usar ele da forma correta. Por exemplo, se eu quero matar o Pedro, é o seguinte, eu vou ter que pegar o nome dele, colocar o nome completo e a forma que eu quero que ele morra. Por exemplo, eu quero que ele morra atropelado. Isso é bom. Eu quero que ele morra atropelado. Aí eu boto lá, Pedro Vitor Máximos, inclusive sigam ele no Instagram. Quero que ele morra tal atropelado. Aí vou lá, ele vai morrer atropelado. Caso contrário, que eu não coloque a forma que ele morra, ele vai morrer em menos de 45 segundos com um infarto, entendeu? Então eu tenho que colocar... E essas são as regras básicas que o Ryuki, no caso o Shinigami, ele diz pro Light, que é o personagem principal da série, sobre como usar o Death Note ao longo de todos os episódios do anime.
Bom, agora que a gente já falou sobre os princípios básicos do anime, a gente vai falar um resumão bem resumado mesmo sobre o Death Note. Bom, o anime Death Note, como a gente já comentou, o Light Yagami, que é o personagem principal, ele é simplesmente o adolescente mais inteligente do Japão. E aí ele recebe esse caderno do Death Note através desse Shinigami, que é o Ryuki. E aí ele meio que tenta criar esse mundo justo, porque o caderno, quando você escreve o nome de alguém, a pessoa acaba morrendo. E aí ele meio que tenta virar um deus, meio que tenta matar todos os criminosos do Japão e em seguida tenta eliminar dos outros países, para meio que criar um mundo justo. Só que aí meio que várias pessoas começam a desconfiar sobre essa questão do cara que tá matando várias pessoas, vários criminosos em si. E aí surge um personagem chamado L, que é um detetive com nome desconhecido. Pra ele falar os 500 de aí. E aí? E aí, desgraça. Foi quando um detetive chamado L, foi meio que acionado nessa história, e ele começa a investigar o porquê disso está acontecendo. Quando ele começa a ver se foi demônio, se foi pessoas, ou se, sei lá, quem, o que e o porquê disso tudo está acontecendo. O L, que é esse detetive com nome desconhecido, tenta achar o Light, que no caso é o nome também chamado de Kira, que é como ele ficou conhecido após esses fenômenos, após ele começar a matar vários criminosos. E aí começa uma disputa de gato e rato. O Light sendo um estudante com um Death Note muito esperto, e também o L, que é um detetive mais famoso do mundo com nome desconhecido, tentam se bater de frente, tentam realmente se encontrar, saber quem é um ou outro. E aí, basicamente, essa é a premissa do anime. Sim, basicamente essa é a história. Se você quer saber um pouco mais sobre o anime Death Note, você pode assistir, tem várias plataformas aí disponíveis. E a gente falou basicamente sobre o anime e não do mangá. O mangá deve ser um pouquinho diferente, né? Quem quiser também pode assistir ao filme, mas eu não recomendo muito, mas é uma história mais rápida, digamos assim, do que acontece no anime todo. Bom, e se você tivesse um caderno como Death Note, o que você faria? Você faria a justiça com as próprias mãos? Basicamente, esse é o tema do nosso segundo júri simulado, com o tema da justiça com as próprias mãos, envolvendo essa questão do Death Note. Então, a gente quer saber basicamente isso, se você é contra ou se você é a favor a esse tema. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, eu espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui falando pela equipe de reportagem, em todo o nome da equipe de reportagem, tanto do terceiro ano quanto do segundo ano. A gente está fazendo isso aqui com muito carinho, com muito trabalho. Espero que todos gostem. Ainda vai vir muita coisa por aí pela nossa equipe. Várias coisas bem interessantes que a gente espera que vocês gostem. Nós, beijão, até a próxima. Curtem o Júri Simulado. Tchau. Você disse que não tava gravando. Tua cara, senhor. É sério? É não.